Olá, seja muito bem-vindo ao tutorial da planilha de gerenciamento de risco corporativo. Neste tutorial falaremos da construção de cenários. A metodologia utilizada aqui para a construção de cenários é a lógica intuitiva, o método GBN, descrito por Schurz, onde foram descritos 8 passos para uma boa elaboração de um cenário. São eles: primeiro, identificar a decisão estratégica principal; segundo, especificar as principais forças do ambiente local; terceiro, identificar e analisar as forças motrizes; quarto, hierarquizar por importância e incerteza; quinto, selecionar e estabelecer a lógica dos cenários; sexto, detalhar os cenários; sétimo, interpretar as implicações dos cenários; e oitavo, selecionar os indicadores e sinais de aviso. Então vamos ao preenchimento. Muito bem, essa é a interface da nossa ferramenta de construção de cenários, né? Essa nossa ferramenta de construção de cenários, ela possui 4 etapas, onde aquelas 8 fases estão sintetizadas nessas 4 etapas, mas você só irá inserir informações nas 2 primeiras etapas, ok? E as outras 2 serão resultados automáticos que serão gerados com base nas informações que você inserir nas 2 primeiras etapas, ok? Muito bem, para iniciar o nosso estudo, o primeiro passo a se fazer para a construção de cenários é identificar a questão principal. E o que vem a ser a questão principal? A questão principal é uma decisão estratégica da organização, né? Seja essa decisão abrir uma nova filial em determinado local, abrir um novo depósito em determinado local, abrir uma fábrica em determinado local, né? Ou, no nosso caso, que é a análise de risco propriamente dita, né? Se a empresa deve investir em segurança em determinado local, ok? Muito bem. A partir daí é necessário estabelecer um horizonte temporal, né? Ou seja, é o espaço de tempo no qual você está baseando o seu estudo, e delimitar o espaço geográfico onde você está baseando o seu estudo, ok? A partir daí, definidos a questão principal, o horizonte temporal e o espaço geográfico, nós vamos então passar para a identificação dos fatores críticos de sucesso. E o que são fatores críticos de sucesso? Antes de falarmos sobre fatores críticos de sucesso, é importante falar sobre cenário. O que é cenário? Muito bem, os cenários são construções de futuros possíveis que facilitam a tomada de decisões. Eles são ferramentas de gestão poderosas desenhadas para melhorar o processo de planejamento estratégico da organização. Ou seja, nós vamos coletar informações, trabalhar essas informações e dessas informações gerar futuros possíveis, né? Para que os tomadores de decisão possam se planejar com base nesses diversos futuros que foram identificados, né, por meio do nosso estudo. Muito bem. Então, o que vem a ser os fatores críticos de sucesso? Fatores críticos de sucesso se tratam de eventos do ambiente externo que são incontroláveis, né, e que podem afetar de forma direta a questão principal ou a decisão estratégica da organização, ok? Muito bem. Então, após identificarmos os fatores críticos de sucesso, né, nós vamos descrever o que significa cada fator crítico de sucesso, tá? E vamos relacionar a força motriz que impulsiona diretamente cada fator crítico de sucesso, né? E o que vem a ser força motriz, né? Força motriz são forças macro e microambientais que impulsionam diretamente os fatores críticos de sucesso que foram identificados anteriormente. Muito bem, então nós já definimos aqui a questão principal da organização, do nosso estudo, quer dizer, né, que é uma decisão estratégica da organização. Já delimitamos o horizonte temporal do nosso estudo e já delimitamos o espaço geográfico do nosso estudo, ok? Eu estou utilizando aqui, para exemplificar o preenchimento dessa ferramenta, né, uma empresa, uma casa lotérica no município de Mesquita, no Rio de Janeiro, tá bom? A organização que eu estou utilizando como exemplo para preencher essa ferramenta com você, tá bom? Muito bem, então já
já identificamos aqui os 20 fatores críticos de sucesso que se relacionam, que influenciam diretamente a decisão estratégica da organização, e nós já descrevemos aqui o que significa cada fator crítico de sucesso. O primeiro, segurança pública, que é a atuação efetiva da segurança pública do Estado. Segundo, sistema de segurança eletrônico, né, a atualização dos sistemas de segurança eletrônico. Terceiro, sequestro relâmpago, é sequestrar alguém. Quarto, saúde pública, né, serviço de saúde pública na região. Saneamento básico, serviço de saneamento básico e infraestrutura na região. Roubo, subtrair coisa alheia, mediante violência ou ameaça. Pontos de jogo do bicho, que é pontos de jogo do bicho na região. Número de usuários de droga, que é o quantitativo de usuários de droga na região, influencia diretamente, né? Número de moradores de rua, é o quantitativo de moradores de rua na região. Número de comércios na região, é o quantitativo de estabelecimentos comerciais na região. Número da população na região, que é o quantitativo de moradores residentes na região, que pode aumentar ou pode diminuir, né? Número de idosos na região, que é o quantitativo de idosos residentes na região, né? Loteria pela internet, né? Que é o sistema de loterias da Caixa Econômica pela internet, que também influencia na decisão estratégica da organização. Latrocínio, que é roubo seguido de morte. Invasão de domicílio, que é invadir estabelecimento comercial ou residência. Furto, subtrair coisa alheia. Educação pública, são os serviços de educação pública na região, né? E distribuição de renda, que é o aumento da renda per capita. Crime organizado é o estabelecimento de facções criminosas na região, e a concorrência, que é a abertura de novas casas lotéricas, ok? Muito bem, agora nós vamos relacionar, né, identificar qual força motriz se relaciona diretamente com cada fator crítico de sucesso desse aqui, certo? Que impulsiona ele, tanto para mais quanto para menos. Muito bem, segurança pública, qual a força motriz que se relaciona diretamente com segurança pública? Dessas 5 aqui é forças políticas, porque segurança pública é uma questão estritamente política, certo? Sistema de segurança eletrônico, né? Qual força motriz se relaciona com o sistema de segurança eletrônico? É forças tecnológicas, tá? Não tem nem o que explicar, né? Segurança eletrônica, né? Se trata de forças tecnológicas, né? Sequestro relâmpago, qual força motriz se relaciona diretamente com o sequestro relâmpago? Forças socioeconômicas. Saúde pública, também forças socioeconômicas, tá? Forças políticas, né? Muito bem, saneamento básico, também as forças políticas que impulsionam diretamente. Roubo é uma questão socioeconômica, né? Pontos de jogo do bicho na região é uma questão política também. Número de usuários de droga, sim, uma questão socioeconômica. Número de moradores de rua também é uma questão socioeconômica. A força motriz, né, é a força socioeconômica, que se relaciona diretamente com esse fator crítico de sucesso. O outro fator é o número de comércios na região, que se trata de tendências de setor e de mercado. Número da população na região, né, que se trata de tendências demográficas, tá? A próxima é número de idosos na região, também se trata de tendências demográficas. Loteria pela internet, né? Tendências de setor e de mercado, tá? Tendo em vista que, tendo em vista que esse sistema de loteria pela internet, por mais que seja um produto, né, digital, um produto tecnológico, mas ele está relacionado diretamente com o sistema da organização que estamos avaliando, a loteria pela Caixa, né? Ou seja, é como se fosse um outro concorrente, né? Um produto concorrente dos serviços das casas lotéricas, tá bom? Muito bem. Latrocínio, né? Também é uma questão socioeconômica. Invasão de domicílio também, socioeconômica. Furto também, socioeconômica. Educação pública, uma questão política. Distribuição de renda, questão política.
Crime organizado, questão política também. Por que o crime organizado é e os delitos não são? Muito bem, porque o crime organizado, né, ele é uma reunião de pessoas, é uma concorrência, né, um concurso de pessoas, né, formando como se fosse um cartel, né, um poder paralelo ao Estado, ao poder do Estado, certo? Então é uma questão política acabar com isso ou não. Muito bem, concorrência, abertura de novas casas lotéricas também, forças, tendências, né, de setor e de mercado. Muito bem, então nós já identificamos fatores críticos de sucesso, já descrevemos o que significa cada um deles, já relacionamos aqui a força motriz que se relaciona, impulsiona diretamente cada fator crítico de sucesso. Então nós vamos agora classificar pelo grau de importância de cada fator desse aqui em relação à decisão estratégica da organização. Muito bem. Segurança pública, qual é o grau de incerteza? Segurança pública, qual é o grau de importância desse fator crítico de sucesso na decisão estratégica da organização, né? Muito importante, aliás, importantíssimo, né? É um nível de importância muito elevado, né? Tendo em vista que a decisão estratégica da organização é se a empresa deve investir em segurança, né, nos próximos 5 anos no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Ou seja, se tiver mais segurança pública, a empresa investe menos. Se tiver menos segurança pública, a empresa deverá investir mais em segurança, tá? Sistema de segurança eletrônico também importantíssimo, tendo em vista que a maioria, né, todo o sistema de segurança de uma loteria é eletrônico, ok? Sequestro relâmpago é muito importante, né? Saúde pública, importante. Saneamento básico, importante. Roubo, muito importante. Por quê? Saúde pública, saneamento básico é importante? Porque são questões sociais, aliás, são questões políticas, né? São questões sociais que são influenciadas diretamente pelas forças políticas, né? Tendo em vista que é o governo, o Estado, que tem que promover saúde pública, saneamento básico, né? e educação. E essas questões sociais influenciam, né, na ocorrência desses delitos, certo? Roubo, muito importante. Pontos de jogo do bicho, pouco importante. Usuários de droga, importante. Moradores de rua, importante. Comércio na região, pouco importante. População, número da população, pouco importante. Número de idosos também pouco importante. Loteria pela internet, pouco importante. Latrocínio, importante. Invasão de domicílio, importante. Furto, importante. Educação pública, importante. Distribuição de renda, muito importante. Crime organizado, muito importante. E concorrência, pouco importante. Muito bem. Então, nós classificamos aqui pelo grau de importância, tá? Tendo em vista que isso aqui é um exemplo, então eu estou fazendo esse raciocínio bem rápido apenas para exemplificar o preenchimento da ferramenta. Quando você for construir a sua, o seu estudo, você vai, logicamente, ter um raciocínio mais completo, ok? Então, agora nós vamos classificar pelo grau de incerteza em relação a cada fator crítico de sucesso aqui. Ou seja, qual o grau de incerteza que cada fator crítico de sucesso desse aqui ele apresenta? Muito bem, qual o grau de certeza que a segurança pública apresenta? Bom, ela apresenta um grau de certeza elevadíssimo, totalmente certo, até porque se trata de uma questão política, ok? Sistemas de segurança eletrônico é um grau de incerteza totalmente baixo, porque se trata de forças tecnológicas, né? Se trata de tecnologia, e eu tenho a plena certeza, totalmente previsível, que a tecnologia ela evolua cada dia mais, certo? Muito bem. Sequestro relâmpago é muito incerto,
né? Saúde pública, muito incerto. Saneamento básico, muito incerto. Roubo, muito incerto, né? Veja bem que tudo que se relaciona com política é muito incerto, muito, totalmente incerto. Pontos de jogo do bicho, muito incerto, né? Moradores de rua, incerto. Número de usuários de droga, né? Agora moradores de rua também é incerto. Comércios na região, pouco incerto, porque a tendência é que, né, o comércio ele aumente, né? Enfim. Número de população na região, pouco incerto, porque também a tendência, pouco incerto, porque a tendência é aumentar. Idosos, também pouco incerto, né? Perspectiva de vida está aumentando. Loterias pela internet, muito incerto. Latrocínio, incerto. Invasão de domicílio, incerto. Furto, incerto. Educação pública, muito incerto. Distribuição de renda, totalmente incerto. Crime organizado, bom, pouco incerto, né? E concorrência, muito incerto. Ok? Muito bem. Então, finalizamos aqui o preenchimento da nossa ferramenta, né, dessa primeira etapa da nossa ferramenta, que é a identificação dos fatores críticos de sucesso. Relembrando aqui, nós identificamos os fatores críticos de sucesso que têm uma influência direta na decisão estratégica da organização. Descrevemos o que significa cada fator crítico de sucesso desse identificado, relacionamos cada força motriz que se relaciona diretamente com cada fator crítico de sucesso, classificamos pelo grau de importância e pelo grau de incerteza. Essa nota que aparece aqui ao lado, tá? Isso aqui é um modelo matemático que será utilizado pelo sistema para para trazer resultados nos outros passos lá na frente, ok? Muito bem, agora nós vamos classificar as forças motrizes, tá bom? Como já falamos a respeito das forças motrizes, nós vamos classificar cada força motriz dessa aqui quanto ao seu grau de importância e o seu grau de incerteza na decisão estratégica da organização. Muito bem. Forças socioeconômicas, qual o grau de importância dessa força motriz na decisão estratégica da organização? Importantíssimo, né? Forças políticas, qual o grau de importância? Também importantíssimo, tá? Tendência de setor de mercado, qual o grau de importância dessa força motriz na decisão estratégica da organização? É pouco importante, ok? Pouco importante. Forças tecnológicas, muito importante, e tendências demográficas é pouco importante. Muito bem. Qual o grau de incerteza em relação a cada uma dessas forças motrizes? Forças socioeconômicas, muito incerto. Forças políticas também totalmente incerto, quer dizer, tendências de setor e de mercado, incerto. Forças tecnológicas, totalmente certo, né? Já falamos sobre isso. E tendências demográficas também é muito incerto. Tudo bem? Então, finalizamos aqui a classificação das forças motrizes, lembrando que quando você for fazer a sua análise, você vai fazer uma classificação, uma avaliação mais acurada, tudo bem? Então, aqui apresenta essa aba, hierarquia das forças motrizes, é o resultado dos dois primeiros passos que nós fizemos, tá? Aqui nós temos a hierarquia, que é a classificação das forças motrizes quanto ao grau de importância e o nível de certeza, tá bom? Em primeiro lugar, nós temos as forças socioeconômicas com a nota 8.3 e uma classificação totalmente importante e incerto. Em segundo lugar, nós temos as forças políticas com uma nota 6 e um grau muito importante e incerto, uma classificação muito importante e incerto. Em terceiro lugar, temos as tendências de setor de mercado com uma nota 5.2 e uma classificação importante e incerto. Em quarto lugar, temos tendências demográficas com uma nota 4 e uma classificação meio importante e incerto. E quinto e último lugar,
forças tecnológicas, com uma nota 1 e uma classificação pouco importante e incerto. Tudo bem? Essa tabela aqui de baixo é um resumo, né, da consolidação, na realidade, né, resumida, a consolidação resumida da classificação, né, das forças motrizes dos fatores críticos de sucesso quanto ao seu grau de importância e de incerteza. Tudo bem? Aqui, na lógica dos cenários, é onde nós temos os resultados, né? Aqui temos as forças motrizes e os fatores críticos de sucesso que tiveram a primeira maior pontuação, né, em relação à importância e incerteza, e aqui ao lado as forças motrizes e os fatores críticos de sucesso que tiveram a segunda maior pontuação na importância e na incerteza, tá? E aqui nós temos 4 cenários: um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário neutro e um cenário de compensação. Tudo bem? No cenário otimista, esse cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação às forças motrizes, forças socioeconômicas, e as forças motrizes, forças políticas, e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, alavancando seus respectivos índices de mensuração, podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de suas atividades. Este é o melhor cenário, com uma melhoria considerável em sequestro relâmpago, roubo, número de usuários de droga, número de moradores de rua, latrocínio, invasão de domicílio, furto, segurança pública, saúde pública, saneamento básico, pontos de jogos do bicho, educação pública, distribuição de renda e crime organizado. Aqui, o segundo cenário é um cenário pessimista. Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação às forças motrizes, forças socioeconômicas, e às forças motrizes, forças políticas, e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, fazendo despencar seus respectivos índices de mensuração, podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa, comprometendo o sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em sequestro relâmpago, roubo, número de usuários de droga, número de moradores de rua, latrocínio, invasão de domicílio, furto, segurança pública, saúde pública, saneamento básico, pontos de jogos do bicho, educação pública, distribuição de renda e crime organizado. O terceiro cenário é um cenário neutro. Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação às forças motrizes, forças políticas, e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, alavancando seus respectivos índices de mensuração, acompanhado de uma estagnação ou agravamento considerável em relação às forças motrizes, forças socioeconômicas, e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, fazendo despencar seus respectivos índices de mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas forças motrizes, forças políticas, com uma melhoria considerável em segurança pública, saúde pública, saneamento básico, pontos de jogo do bicho, educação pública, distribuição de renda e crime organizado, e com uma estagnação ou agravamento considerável em sequestro relâmpago, roubo, número de usuários de droga, número de moradores de rua, latrocínio, invasão de domicílio e furto. Muito bem. O quarto e último cenário é um cenário de compensação. Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação às forças motrizes, forças políticas e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, fazendo despencar seus respectivos índices de mensuração, acompanhado de uma melhoria considerável em relação às forças motrizes, forças socioeconômicas e nos respectivos fatores críticos de sucesso a elas relacionados, alavancando seus respectivos índices de mensuração, neutralizando ou compensando a piora ocorrida nas forças motrizes, forças socioeconômicas, com uma estagnação, agravamento considerável em segurança pública, saúde pública, saneamento básico, pontos de jogo do bicho, educação pública, distribuição de renda e crime organizado, e com uma melhoria considerável em sequestro relâmpago, roubo, número de usuários de droga, número de moradores de rua, latrocínio, invasão de domicílio e furto. Muito bem, esses são os 4 cenários resultantes do nosso estudo, com base nos dados que nós inserimos
nos 2 primeiros passos, ok? E ficamos por aqui e até o próximo vídeo.